Olá, bom dia. Nós vamos dar início ao módulo de treinamento. Bom, hoje nós vamos falar do módulo financeiro, né? Quem vai passar o treinamento para vocês sou eu, Luciano. Nós vamos ver o treinamento considerando a parte mais básica do financeiro, de cadastros, receitas, despesas. E depois nós vamos marcar um segundo treinamento com as funcionalidades mais avançadas, né, que vocês podem ter do sistema. Tá? Então, para que vocês usem as informações mais avançadas, vocês vão precisar desse primeiro treinamento, estarem com os cadastros corretos, né, bem preenchidos, e aí vocês podem partir para um segundo momento. O primeiro passo do financeiro, como em qualquer outro módulo dentro do sistema, vocês precisam ter permissões de acesso para poder fazer determinadas atividades. Então, para incluir uma receita, fazer a baixa, alterar o vencimento, fazer a baixa de uma despesa, o seu usuário precisa estar configurado. Então, o administrador do sistema tem que dar permissão para que você possa enxergar e executar essas rotinas, ok? Então vamos lá. Primeiro passo para o treinamento, tá, do módulo financeiro é a gente passar por alguns cadastros que são importantes e que vocês irão utilizar no dia a dia, certo? Aqui em arquivos nós temos cadastro de clientes e cadastro de fornecedores. O cadastro de cliente, né, vocês já sabem que todo cadastro de cliente ele precisa de uma série de informações para você poder faturar, emitir nota fiscal eletrônica. E uma dessas configurações no cliente, você tem aqui a questão do crédito, né? Que normalmente quem fica responsável ou é o financeiro ou é a área comercial. Então, na primeira tela já tem uma indicação pela cor que o cliente está com crédito bloqueado. Então, todo cliente que tem crédito bloqueado, ele vai ficar na cor vermelha, tá certo? Então, eu entrando no cadastro do cliente, na guia crédito, depósito e juros, eu tenho aqui se o cliente está com crédito bloqueado ou não. Essa informação ela vai ser útil na assistência técnica e na locação. Se o cliente estiver com crédito bloqueado, você não consegue abrir OS e não consegue enviar suprimentos e também não consegue fazer faturamento para ele, por exemplo, uma venda, ok? Outro ponto que o financeiro também cuida, né, além de liberar o crédito do cliente, né, de colocar um valor aqui de crédito, uma validade, né, quando que o crédito dele termina e também aonde você quer que o sistema faça essa análise, por exemplo, na emissão de um pedido e na emissão de uma nota fiscal. Temos uma outra guia aqui, que é a guia Faturamento e Atrasos, em que você pode bloquear o faturamento do cliente, exceto o faturamento recorrente de contrato, mas qualquer coisa que você faça a título de venda, o sistema fará o bloqueio da emissão de uma nota fiscal. E também irá mandar para vocês avisos na assistência técnica e na locação de que o cliente tem débitos no financeiro. E aí nessa situação, depende se você quer dar continuidade ao envio do suprimento ou à abertura da OS. Aí passa por um processo de decisão, ok? Então essas são as duas principais configurações no cadastro do cliente que vocês utilizam no financeiro, né? Que normalmente passam pelo módulo, ou melhor, pelo departamento financeiro, tá certo? Depois nós temos aqui cadastro de fornecedores, né? Em que vocês
irão utilizar para entrada de nota fiscal, né, para fazer as compras, e que também você pode bloquear esse cliente para receber, né, para você dar entrada. Então, você pode bloquear um fornecedor, um determinado fornecedor, para que não se efetue compras com eles, né? Ok? Também nós temos um outro cadastro aqui, que é o de colaboradores. Esse é um cadastro auxiliar, ele não vai gerar nenhuma despesa, ele não gera, ele é para você ter essa informação, né, dos seus funcionários, dos seus colaboradores dentro da sua empresa, né, para auxiliar você no dia a dia, ok? Bom, em tabelas nós temos mais alguns cadastros que servirão de apoio para vocês trabalharem no dia a dia. Então nós temos um cadastro aqui que é feriados. Então aqui vocês podem cadastrar os feriados e informar qual é a cidade. Então quando você faz o cadastro dos feriados, o sistema vai contar o feriado na assistência técnica, vai contar o feriado nos boletos, né, para os vencimentos de boleto, quando você receber um arquivo de retorno, e ao abrir o sistema, ele vai dar um aviso na tela, um pop-up, avisando que existe um feriado em determinada cidade. Então, o objetivo é, se você atende outras cidades, né, você ficar informado já na abertura do sistema de que você não vai ter condições de atender um chamado, por exemplo, numa cidade em que tem um feriado local, certo? Depois nós temos outros cadastros aqui, por exemplo, moedas. Então aqui a moeda padrão é o real, mas nada impede que eventualmente você tenha uma segunda moeda, né? Hoje, né? Pelo menos até o momento, nenhum cliente está usando isso no sistema, né? Mas você tem esse recurso de usar mais de uma moeda, por exemplo, uma moeda estrangeira, o dólar, né? E aí fazer cotações para essas moedas, né? Então, você pode fazer uma venda em dólar, tem um valor de cotação e depois essa cotação transforma o valor da moeda estrangeira, atualizando para a moeda corrente nacional, certo? Então, é um recurso que você tem. Esse cadastro já vai preenchido. Bom, aqui nós temos o cadastro de forma de pagamento. Então, toda vez que você gerar uma receita através de uma nota fiscal, de uma fatura de locação, ou lançar uma despesa, você vai precisar ter uma forma de pagamento. Então, forma de pagamento, boleto, depósito em conta, débito automático, cartão de crédito e assim por diante. E quando você definir uma forma de pagamento, boleto, é importante que esteja marcado que ele gera boleto de cobrança. Porque desta forma, quando você emitir as cobranças, né, o sistema vai listar para você somente aquelas receitas que tem uma forma de pagamento que gera boleto, para que você possa fazer a emissão do boleto para ele. Então, por exemplo, cartão de crédito não gera boleto de cobrança. Então, qualquer receita relacionada a cartão de crédito não vai aparecer como opção para você gerar um boleto. Então, quando você quiser gerar um boleto de alguma receita e ela não aparecer para você lá nas opções, provavelmente é porque a forma de pagamento não está devidamente configurada, ok? Deve ter uma outra forma vinculada à receita. Bom, ainda em forma de pagamento, então, primeiro passo você cadastra a forma de pagamento. O segundo passo, você cadastra compensação de documentos.
A compensação de documentos, ela é utilizada para você configurar quanto tempo demora para um título ser compensado na sua conta corrente. Então, por exemplo, eu tenho uma conta corrente cadastrada no sistema, chamada conta SoftLux, e tem uma forma de pagamento que essa conta utiliza, que é boleto. Se eu pago alguma despesa, eu estou gerando um lançamento na minha conta corrente e também estou compensando o documento. Só que o documento, ele demora 0 dias para compensar, ou seja, ele cai no mesmo dia em que eu pago essa conta. Agora, quando é um recebimento, quando é uma receita, ela gera lançamentos de conta corrente, ou seja, né, é uma receita, ela vai somar no meu saldo, ela vai compensar o documento, só que essa compensação ela vai demorar 2 dias. Ou seja, o cliente vai pagar o boleto no dia 8/5 na minha conta, vai pagar no banco, e ele vai efetivamente fazer parte do meu saldo no dia 10. Então, a ideia dessa configuração é que você tenha a mesma informação que você tenha no extrato do banco, você tenha no sistema. E aí você saiba acompanhar o seu saldo considerando o tempo de compensação. Ok? Lembrando que essas configurações elas são feitas por forma de pagamento. Então eu tenho nessa conta SoftLux a forma de pagamento boleto. Se você usa outras formas, como depósito em conta, cheque, débito automático, você deve configurar isso. Então, por exemplo, na conta SoftLux, cartão de crédito, né? Dinheiro, pagamento com dinheiro. Né? Então, se você recebe em dinheiro, entra automático na sua conta. Depósito em conta. Então, você faz essa configuração para cada conta corrente que você tem e para cada forma de pagamento. Posso não utilizar a compensação de... Pode, você pode não fazer isso, tá? Só que o sistema vai considerar sempre que o dinheiro saiu e entrou na mesma hora na sua conta corrente, ok? Bom, outro cadastro importante que nós temos aqui são as transações financeiras. As transações financeiras, elas vão ajudar a organizar as suas receitas e as suas despesas. Então, quando vocês recebem um sistema, já tem um plano de conta que nós entregamos, né? Com descrição de contas de receitas, ou seja, tudo aquilo que você comercializa, né? Venda de suprimento, venda de máquinas, serviços de assistência técnica, locação de equipamentos, comissões, né? Os bids que vocês recebem dos distribuidores, né? E também as despesas. É um plano de contas estruturado, ele segue aqui uma organização hierárquica, né? De numeração, de organização, com as descrições. Então aqui nós temos receitas, temos despesas, né? Já bem organizado, tá? Então você tem aqui uma conta que nós chamamos de totalizadora, que é o divisor, né? Uma subdivisão, né? De organização. Então tem aqui despesa com pessoal, são duas contas totalizadoras. E depois vem as contas analíticas, que é exatamente a conta que você vai associar uma receita ou uma despesa. Então, esse plano você recebe no sistema, que você pode, a qualquer momento, mudar, né, a descrição dele, né? Você pode alterar e mudar a descrição. Então, ao invés de refeição, eu posso colocar aqui vale alimentação, né? Vou salvar, mas você não pode alterar a numeração, né? Esse código aqui é um código
que ele não vai ser possível alterar. Bom, a transação financeira, você pode optar em não utilizar o plano em que o sistema oferece para você. Você pode criar um plano novo, né? Você pode cadastrar um novo plano, pode pedir apoio aqui para o suporte para que a gente importe para você, ou mesmo fazer alterações pontuais nas nomenclaturas, como eu fiz agora. Né? Então, toda transação financeira, né, ela vai estar vinculada a uma receita e despesa. E isso vai fazer com que na hora de você fazer consultas e tirar relatórios, você vai saber do que se trata aquela receita ou aquela despesa. Então, reconhecendo aqui nessa tela de configuração. Então, aqui você tem a barra de comandos, né, para você fazer uma inclusão, tá, de uma nova transação, excluir se você não vai utilizar aquela transação ou alterar. Código da transação. Então, se você vai utilizar o plano que nós fornecemos e você precisa incluir uma nova transação, a nossa dica é, primeiro, verifique a organização. Então, se você clicar 2 vezes aqui na coluna, o sistema já organiza para você. Se for uma receita, você vai verificar quais são as sequências aqui, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ou 9 já não tem, 11, 12, 13, 14 também não tem um código, e a partir do 16. Então, se for uma receita, eu vou procurar cadastrar a receita no próximo código que vai estar livre. Então, por exemplo, eu sei que terminou no 16, eu normalmente copio, incluo, né, e mudo para 17. Né? E aí eu vou colocar vou dizer que ela é analítica, porque ela não está fazendo nenhuma divisão, e é efetivamente que eu vou estar usando. Grupo de transação. Que tipo de grupo ela faz parte? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o grupo. Mas se você já tem os grupos de transações cadastrados, eu posso associar, né? Ok? Se eu não tenho, eu vou colocar o nenhum. Então, sempre que vocês, né, encontrarem esse campo, que tem uma setinha do lado, né, ele vai precisar que você coloque alguma informação. Se você não tem nada cadastrado, então você vai precisar colocar o nenhum, que é um cadastro obrigatório, né? Ou seja, tem alguns locais no sistema que ele não pode estar vazio, né? O campo tem que estar preenchido com alguma coisa. Então isso é um requerimento do sistema. Então uma dica para vocês é, sempre que encontrarem um campo com essa configuração de um combo, né, que você abre com opções, se você não cadastrou nada ainda, então você pode colocar o nenhum, ou melhor, deve colocar o nenhum. Tá? Não é uma despesa, né? Então eu não vou informar centro de custo e não vou ratear o valor. Então eu estou falando aqui de uma receita. Então, como é uma receita, eu não vou estar rateando isso, então vou colocar o nenhum. Eu posso identificar se ela gera ou calcula comissão. Ok? Então, toda a receita, né, se eu vou utilizar a rotina de comissionamento do sistema, ela tem que calcular a comissão. Ela é do tipo receita e o parâmetro contábil eu vou colocar o nenhum. Depois a gente vai ter um bate-papo sobre contabilização. E se eu posso visualizar valor nos documentos ou não. Quando esta opção aqui está assinalada, significa que qualquer pessoa pode ver o valor que está lá. Quando eu desmarco, só vai visualizar o valor da receita ou da despesa o usuário que tiver uma permissão de acesso exclusiva para visualizar valor.
Então, por exemplo, né, uma conta de pagamento de salário. Pode ser que você não queira que todo mundo que tem acesso ao financeiro veja os valores que estão lá. Então aí você restringe através dessa configuração, ok? Bom, vou salvar e gravei. Então eu criei uma nova transação financeira, né? Eu criei a transação financeira venda de telefones. Fiz o cadastramento. Se eu quiser cadastrar uma despesa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou localizar, né? Vou entrar aqui, né, na grade, posso apertar a tecla F2 do meu teclado, né, vou clicar aqui para organizar e vou procurar o tipo de despesa. Tá? Então vamos lá. Então eu sei que despesa vai começar com 2 e o 201 é despesa com pessoal. É uma despesa relacionada à folha de pagamento, a funcionários? Então, eu posso vir aqui e colocar nesse grupo. Não, não é. É uma despesa geral. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui despesas, serviços de terceiro. Então, eu tenho uma organização aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois a 100. Eu posso ir para 9, né? Eu não preciso colocar 101, né? Então, vou copiar, vou incluir, vou colocar aqui que é a 09 e vou colocar aqui serviços de internet. É analítica, pois eu vou vincular a uma despesa. Bom, aqui se eu já tenho os meus grupos, posso colocar aqui, vou colocar como despesa de administrativas. Bom, o sistema tem um recurso que você pode trabalhar com centros de custos e fazer rateio de valor, né? Então, os centros de custos são os meus departamentos e eu posso ratear o valor, né? Então, essas configurações de centros de custos, de rateios de valor, nós vamos ver num segundo treinamento do financeiro, que é o treinamento avançado, ok? Grupo de rateio, né? Então, se eu tenho aqui rateio, eu preciso ter um grupo de rateio para o sistema distribuir entre os departamentos as despesas. Não gera receita, né? Então não gera comissão, não calcula comissão, é do tipo despesa e o parâmetro de contabilização é o nenhum. Ok, eu vou salvar, gravei. Então nós criamos, né, uma nova transação financeira do tipo despesa, serviços de internet. Enquanto eu não utilizar uma transação financeira, vincular a uma receita ou despesa, eu posso vir aqui e excluir ela sem problema algum. Mas se em algum momento ela já fez parte de uma despesa ou de uma receita, eu não posso mais excluir, o sistema não vai deixar. Mas eu tenho a opção de alterar e inativar aquela transação financeira. E ela deixa de aparecer nas minhas consultas, né? Ou melhor, na hora em que eu vou colocar uma receita e uma despesa, ela deixa de ser opcional, né? Ela não aparece mais para mim. Ok? Bom, falamos aqui sobre transação financeira e agora nós vamos falar sobre o grupo de transação financeira. O grupo de transação financeira, ele vai servir para você organizar as suas transações financeiras em grupos, né? Então, todas aquelas transações financeiras que são relacionadas ao mesmo tópico, você pode juntar elas num grupo só. Por exemplo, você tem uma frota de veículos, tá?
Então, a frota de veículos tem várias despesas relacionadas. Por exemplo, você paga estacionamento, a garagem, paga IPVA, manutenção do veículo, compra de pneus, né? Combustível, seguro. Então, todas essas despesas estão relacionadas à sua frota de veículos. Então, com isso, você pode criar um grupo de despesas com frotas. No meu exemplo aqui, eu estou usando como despesa administrativa, né? Então, tudo aquilo que faz parte daquele grupo, eu vou criar um grupo, eu vou dizer que tipo de grupo ele é, né? Que tipo de despesa ou de receita, ok? Então, depois nós vamos explorar um pouquinho mais aqui, né? Tá? Então, eu vou dizer que ela é do tipo fixo, e aí eu vou nas minhas transações financeiras, ok? Vou localizar, por exemplo, a assessoria contábil aqui, e vou dizer a qual grupo ele pertence. Então, quando você tirar um relatório, por exemplo, de despesas administrativas, além de aparecer assessoria contábil, irão aparecer outras despesas, né, relacionadas ao grupo que você criou. Então é um recurso bastante interessante do sistema que vai dar a opção de você visualizar as suas despesas não só pela transação, mas também pelo um grupo de despesas relacionadas, né, que se relacionam entre si, ok? Então é uma facilidade que o sistema tem aqui para você, ok? E dentro do grupo, nós temos aqui um campo chamado Transação Financeira Master. A Transação Financeira Master, ela é uma forma de você dizer do que se trata aquele grupo. Então, se ele é relacionado à receita, se é relacionado a um custo fixo da sua empresa, se é uma despesa financeira, né, uma tarifa de banco, juros de banco, tá? Então, você cria uma organização hierárquica aqui. Essa informação aqui, tá, organizada, ela vai servir para montar um relatório de DRE, uma demonstração de resultados. Então, toda a demonstração de resultados vai mostrar para você quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, o que é custo fixo, o que é variável, o que é ganho de capital, o que é investimento. E lá no final do relatório ele vai dizer se a sua empresa teve lucro ou prejuízo. Ok? Bom, então falamos aqui sobre transações financeiras e grupo de transações financeiras. Orçado e realizado fica para o segundo momento, né? Junto com o relatório de DRE também, né? Tá certo? O orçado e realizado para cada transação financeira, você pode estipular um valor de orçamento mensal e aí o sistema vai fazer um acompanhamento para você. Bom, todo financeiro precisa de uma conta corrente, né? Então aqui nós vamos cadastrar a conta corrente da empresa ou as contas correntes. Então nós temos aqui a conta do banco, a conta caixa, que é o caixinha, né? Então eu posso vir aqui, fazer uma inclusão e cadastrar a minha conta no banco. Então eu vou dizer que eu tenho essa conta aqui no banco, nome da conta corrente. Eu posso colocar aqui conta Bradesco, o número da minha conta,
ok? Que pode ser o código da conta corrente, tá? O banco, conta contábil, eu posso colocar aqui o nenhum, né? Normalmente eu vou colocar o nenhum. Tipo de conta, ela é uma conta corrente bancária do tipo conta corrente bancária e vou salvar. Criei a minha conta corrente. Então, uma coisa importante é, toda conta corrente, ela precisa ter saldo de abertura, tá? Então eu vou incluir, vou clicar no botão saldo, vou fazer uma inclusão em 2017, no mês de maio, e vou dizer qual é o meu saldo de abertura aqui. Ok. Uma dica importante para vocês aqui. Primeiro, todo início do mês você vai precisar entrar na conta corrente, alterar e atualizar o saldo. Lá em junho, no dia 1º, você vai ter que dizer para o sistema o saldo da conta, por exemplo, menos 500. Tá? Inclusive pode ser negativo. No próximo ano, em 2018, você vai ter que vir aqui e não mais alterar, e sim fazer uma inclusão em 2018, ok? Então, isso serve para você atualizar o saldo inicial do mês, né? E é como se o sistema fizesse um fechamento, para não ter que vir ano após ano recalculando esses custos, né? Ou melhor, recalculando esse saldo mês a mês, né? Então, isso evita de que você tenha que fazer uma análise muito grande e aqui você consegue fazer esses fechamentos mensais, tá certo? Ok, então cadastrei a minha conta corrente. E assim como eu posso ter a minha conta do caixinha da empresa, né? Tá? Então, que não só uma conta bancária, né? Mas eu posso ter o caixinha que eu utilizo, tá certo? Bom, toda conta corrente bancária, né, nós cadastramos uma conta de banco vinculada a ela. Então, esse é um cadastro que é necessário, que nós fazemos, né? Eu cadastro a conta corrente e depois eu digo para o sistema que ela é uma conta bancária, fazendo esse vínculo. Pois esse vínculo aqui, ele é utilizado nas carteiras de cobrança, né? Então, nós cadastramos carteiras de cobrança para que a empresa possa emitir os boletos bancários. Ok, falamos aqui de conta corrente, né? O tipo de conta corrente é esse que aparece aqui para você, né? Tipo de conta corrente, então já é um cadastro do sistema. E nós temos aqui o histórico de conta corrente. O histórico de conta corrente, ele é um pouco similar à transação financeira. A diferença é que ele é vinculado aos lançamentos da conta corrente, né? Então, no sistema, nós temos uma tabela ou um cadastro de receita, um de despesa e um outro de lançamento de conta corrente, onde eu tenho as minhas movimentações para cada conta corrente que eu faço no sistema. E para isso a gente usa o histórico. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um histórico de receita, histórico de conta corrente de receitas. Movimento de título de cobrança, que é o que eu estou chamando aqui. Então, quando você faz uma venda, eu tenho lá, pela transação financeira, uma receita que é de fatura de locação, venda de equipamento, venda de suprimento. Mas na minha conta corrente, não me interessa saber isso. Me interessa saber que é um título de cobrança ou é uma receita com vendas. Então, ou seja, várias transações financeiras
lá na minha conta corrente, ela vai aparecer com esse histórico, movimento de títulos de cobrança. Então, este também é um cadastro que ele já vem, já é entregue, né? Quando você instala o sistema, nós entregamos esse cadastro já previamente pronto, né? Que também ele pode ser adaptado, ele pode ser adequado, né, para atender a necessidade da empresa, ok? Então, quando a gente passar a fazer lançamento de receita e despesa, vocês vão ver que essa informação aqui vai aparecer lá. E aí, como nós estamos falando de conta corrente, né, conta corrente, basicamente nós temos, né, um lançamento de débito, que vai baixar o saldo da minha conta, um lançamento de crédito, que vai aumentar, né, um lançamento positivo, e também tem as transferências, né, entre contas, né? Então, para isso a gente vai usar o histórico de conta corrente. Bom, um outro recurso que é utilizado do histórico de conta corrente é quando a revenda tem alguma integração com a contabilidade. Então, é possível gerar um arquivo de exportação, né, para a contabilidade com os lançamentos financeiros de despesa e de receita. E aí nós utilizamos o histórico de conta corrente, onde nós vinculamos um parâmetro de contabilização. Então, aqui no sistema, nós temos uma tabela, contabilidade, onde eu posso importar o plano contábil, o histórico e criar os parâmetros de como vai ser essa contabilização. E aí, no mês, né, a revenda vai trabalhando, vai lançando os seus lançamentos, eu posso gerar a exportação. Bom, aqui o importante é o seguinte, depende muito do sistema que o contador tem, né? Então, nós geramos o lançamento, né, essa exportação contábil com os lançamentos de receita e despesa para alguns sistemas, né? Hoje, que o sistema que está funcionando e que a gente sabe que o cliente realmente utiliza e testa é o domínio, né? O ProSoft está em teste, né? E os outros dois aqui, o Nasajon e o Questor, né? A gente eles ficaram parados, né? Não foi dado continuidade dessas integrações. Então, se eventualmente a sua empresa precisar exportar os lançamentos contábeis, né, é possível que aí a gente tenha que fazer uma customização para o sistema da sua contabilidade, ok? Isso é possível, mas normalmente existe um trabalho de customização para isso, tá? E aí, então, nós usamos essas configurações aqui, plano contábil, histórico contábil e o parâmetro de contabilização, que nada mais é do que informar para o sistema aonde vai ser gerado um débito e aonde vai ser gerado um crédito, né? E isso, feito isso, eu venho na histórico de conta corrente e faço esse vínculo, ok? Bom, depois nós temos mais algumas tabelas aqui de apoio, tá? Segmento de negócio. Quando você inclui uma receita ou uma despesa, tá? Você consegue dizer para o sistema de qual segmento você se refere. A ideia do segmento é, você tem um negócio que é de locação de equipamentos. E aí daqui um pouco você começa a fazer venda de celular. Então, quando você gerar uma receita ou uma despesa, você pode fazer esse vínculo, né? Você informar a origem do segmento de negócio. Isso vai te dar informações em relatórios. Então, quando você pesquisar um relatório de despesa, você pode ir lá informar a empresa, o segmento de negócio, e o sistema te lista só o que é relacionado àquele segmento. Centro de custo, também você pode cadastrar os departamentos
da empresa em centro de custos. A partir do centro de custo, eu vou vincular as minhas despesas e posso criar um plano de rateio. Tá? Eu posso criar um plano de rateio das minhas despesas por departamentos. Então, no segundo módulo do treinamento, o treinamento avançado do financeiro, nós vamos ver isso, ok? Bom, comissão, né? Então, toda a receita que é gerada no sistema, eu gero comissão para vendedores. Então, aí no comercial a gente tem um treinamento específico de comissão de vendedores, né? De como configurar e de como calcular. E aí elas vão aparecer aqui no módulo financeiro, né? Para que seja criada uma grade de comissão, de pagamento de comissão de cada vendedor. Tipo de cliente. Então, eu posso cadastrar os meus tipos de cliente, né? Se é comércio, indústria, escola, então, ou seja, você cadastra de acordo com a sua necessidade de organização e visualização em relatórios e vincula no cadastro do cliente, ok? Tipo de fornecedor, a mesma coisa, né? Você pode cadastrar tipo de fornecedores para diferenciar esse cadastro. Tipo de cobrança. Tipo de cobrança. Ok? Você pode cadastrar as cobranças aqui, né, para diferenciar suas receitas e despesas, principalmente para fazer consultas em relatórios. E por último, nós temos aqui tipo de carteira. Tipo de carteira são as configurações do boleto, né? Essa é uma tela em que é configurada pelo suporte e que o usuário não pode alterar depois. Tá? Então, se a sua empresa faz emissão de boletos pelo iLux, então é preciso fazer essa configuração, né? Ou feita a homologação dos boletos e depois ela não pode ser alterada. Outra dica importante é, se a sua empresa emite boleto bancário pelo iLux, nem o tipo de carteira, nem conta corrente e nem conta bancária devem sofrer alterações pelo usuário. Então, se você emite boleto bancário pelo iLux, entrar na sua conta corrente e resolver alterar, por exemplo, o número da conta, né, às vezes é comum nós colocarmos zeros à esquerda, né, o usuário vai lá, tira o zero, e aí isso vai impactar na hora de gerar o boleto na empresa. Tá? Então, não alterem esses cadastros. Qualquer dúvida, converse com o nosso suporte. Ok? Legal. Então, nós passamos pelos principais cadastros que precisam ser preenchidos, né, que precisam estar organizados, né, para que vocês tenham, né, uma boa utilização do módulo financeiro e que ele possa dar para vocês, né, as respostas que vocês precisam no dia a dia da sua empresa. Ok? Então, o que vocês precisam, resumidamente, para ter um bom funcionamento, né, inicial do financeiro? Precisa ter forma de pagamento, é importante. Transação financeira é importante e conta corrente também. Então, esses são os principais cadastros que vocês têm que ter no sistema, além, é claro, de cliente e fornecedor, né, para que vocês possam utilizar o básico do financeiro de uma maneira organizada, ok? Bom, vamos começar falando de despesas. Tá? Despesas, vocês têm 3 formas de fazer o lançamento de uma despesa no sistema. A primeira delas é, você compra a mercadoria, você recebe um DANF, né, uma nota fiscal,
e um arquivo XML. E você tem que dar entrada nesse arquivo XML. Então, é normal, né, que nas empresas tenham lá uma área de recebimento de mercadoria, o estoquista, né? Então, eu vou em nota fiscal de entrada e faço a importação do meu arquivo XML, tá certo? Então, o seu fornecedor é obrigado a passar para você, né? Isso por força de lei, né? Então, você vai fazer a importação do arquivo XML e o sistema vai, além de alimentar o seu estoque, ele vai gerar as suas despesas, né, lá no financeiro, as parcelas que você tem para pagar. Uma outra forma também é, ao invés de usar o importador do arquivo XML, é você fazer uma inclusão manual da nota, né? Então você vai fazer a inclusão, você vai ter aqui as despesas para pagar e vai lançar as parcelas e elas irão aparecer lá no módulo financeiro como despesa. Ok? Bom, essa é a primeira forma. A segunda forma é você recebeu uma notinha, um boleto, um recibo, você vai entrar no financeiro e vai fazer a inclusão da despesa. Então eu vou incluir, vou colocar o número do documento, o fornecedor tem que estar previamente cadastrado, a empresa, então você pode ter mais de uma empresa no seu sistema, o segmento de negócio, se eu uso esse recurso ou não, centro de custo, também ele é opcional, moeda, forma de pagamento, é um boleto. Olha só a transação financeira aparecendo aqui. Vamos colocar aqui que é a despesa de aluguéis e condomínio. Conta corrente. Posso colocar uma conta corrente que vai pagar. Ok? O histórico de conta corrente. Também eu preciso informar ele. Só que como eu já estou detalhando aqui em transação financeira, eu vou colocar o meu padrão aqui, que é pagamento de despesa. Ah, mas eu quero detalhar também no histórico de conta corrente. Não tem problema nenhum. Você pode fazer um detalhamento e criar uma nova configuração de histórico. A data de emissão do documento, a data de vencimento, a previsão que eu vou pagar e o valor desse pagamento. E aqui eu posso colocar uma descrição um pouquinho mais detalhada, né? Então, né, pagamento, aluguel, loja, matriz, por exemplo. Se tiver alguma retenção, algum valor de desconto, por exemplo, ou algum outro acréscimo, eu posso colocar. Aqui eu tenho a opção de marcar como projeção. A projeção, ela é uma despesa que ela pode ou não acontecer, tá? Ok? Tá certo? Então eu não tenho garantia de que vai ocorrer. Ok? Então posso marcar ou não, né? Então salvei, fiz o meu lançamento da minha despesa, tá certo? Legal. Bom, aqui o sistema me deu uma informação dizendo que essa transação financeira ela está marcada para fazer um rateio de valor, mas não existe nenhuma configuração de rateio no mês 5 no ano de 2007. Então, na verdade, não é um erro, é mais uma informação. Ok? Bom, segunda forma de dar entrada de um documento. E se você precisar de um recibo? O sistema pode gerar um recibo para você. Então, basta que você venha aqui, recibo, e o sistema gera um relatório, né? Você pode botar o logo e ele vai imprimir o recibo para você. Ok? Tá? Então, você pode utilizar aqui esse recurso. Tá certo?
Bom, ok. Fiz a segunda forma de lançamento de despesa. A terceira forma de lançamento de despesa são as minhas despesas de inclusão múltipla. Tá? A inclusão múltipla permite que eu lance uma despesa para até 60 meses, né? Ou seja, para 5 anos. Então, toda aquela despesa que você tem recorrente, você pode lançar no sistema. E até 5 anos. Então, eu vou pegar aqui uma receita, eu não vou lançar para 5 anos, vou lançar pouquinho aqui. Tá? Vamos dizer que é a minha conta de energia. Minha conta de... Eu vou lançar para 1 ano uma conta de energia elétrica. Bom, mas a minha conta de energia, ela muda todo mês. Ok, você faz o lançamento como uma previsão de um valor médio que você paga. Vamos supor que você pague uma média de R$500 por mês da conta de energia. Então, hora vem 510, hora vem 502, hora 490. Então, você faz uma média. Então, num ano, eu pago R$6.000 de conta de energia. Ok? O vencimento, todo dia 20. Vamos colocar aqui dia 20. E mando verificar parcelas. E o sistema já fez o rateio mês a mês daqueles valores. Ok? Se eu precisar alterar, eu só não posso alterar o valor da parcela aqui. Num mês eu posso alterar, mas no final essa conta tem que bater os 6.000, né? O sistema não vai deixar você alterar o valor que não feche com aquele total que você colocou antes. Vou confirmar e agora eu vou colocar o descritivo daquela minha despesa. Então vamos lá, documento, eu posso aí criar uma nomenclatura, né? Posso colocar, porque eu ainda não vou ter o número do documento, o fornecedor, a empresa que vai pagar, segmento de negócio é opcional, assim como o centro de custo, forma de pagamento, moeda real, transação financeira, energia elétrica, localizei aqui, a conta corrente vai fazer o pagamento, o histórico, tipo de cobrança, e aqui, pagamento, conta, energia, loja. E salvei. E aí o sistema, ó, ele está me dando uma informação, né, de que já existe um número de documento igual, ok? Ok, então ele está dando a informação mês a mês, né, que já existe, né? Ok. E aí está cadastrada as minhas despesas, ó, uma para cada mês, né? 12, 11, 10, né? Então os 12 meses de conta está cadastrado aqui. Então vocês viram 3 formas de cadastrar a despesa. Pela entrada de compras, né? Seja uma entrada manual ou pelo arquivo XML, a inclusão individual de algum documento, né? E a inclusão múltipla. Aqui nós temos os relatórios, né? Então, relatório de despesa. A qualquer momento, você pode fazer consultas no sistema para saber tudo que você tem para pagar, tá? Com data de vencimento, você vai colocar o período e qual o tipo de organização. Então, os relatórios no sistema, você sempre vai ter uma opção de tela para você configurar da forma como você quer visualizar, né? A forma como você quer ter isso na sua impressão. Então, você tem aqui as opções de escolha. Por exemplo, o geral ele vai mostrar tanto o que você tem para pagar, quanto o que você já tem pago. Aqui só o que está pendente de pagamento. E aqui só o que já foi pago, já foi quitado pela empresa. Ok? Se é uma projeção ou não, né? Ou os dois. Ou seja, a projeção é aquela despesa que ela pode ou não acontecer, né? Então ela ainda vai se confirmar.
tá? E o agrupamento. O agrupamento é como que você quer que o sistema separe isso, né? Quais são os blocos de separação? Por exemplo, pode ser para o fornecedor. Então, quando eu marco aqui para o fornecedor, o sistema lista que eu só tenho um fornecedor e tenho 3 despesas para esse período aqui. Bom, eu posso querer saber por transação financeira. Então eu mando imprimir. Então eu tenho energia elétrica e aluguéis e condomínio. Então aqui eu já tenho uma outra visão daquilo que eu tenho para pagar. Ok? Né? Pode ser por data de vencimento. Então tudo que eu tenho por data. E assim por diante. Então você tem várias visualizações. Na parte de baixo, você tem os filtros de pesquisa. Por exemplo, eu posso escolher uma empresa, né? Se eu deixar desmarcado, ele vai trazer de todas. Pode ser de uma transação financeira específica, de uma determinada conta corrente, de uma forma de pagamento. Posso totalizar por data de vencimento. Então, ou seja, ele vai me trazer um relatório dessa empresa, do que eu tenho para pagar nesse período de vencimento totalizado. Então, ou seja, ele me trouxe um relatório com uma outra forma de visualização. Tá? Vamos marcar aqui transação financeira. Também, ele fez o meu relatório, né, mais sintético. Importante, todos os relatórios no sistema, você primeiro visualiza na tela. Segundo, é no tamanho A4 a impressão. E terceiro, você pode jogar para Excel. Então, 99,9% dos relatórios, você pode exportar ele para Excel, né? Ou você pode salvar para um PDF, por exemplo. Então, eu vou na impressorinha, vou gerar o meu relatório e vou salvar em um PDF, ok? Então, eu vou escolher aqui o formato, né? Então, tem mais de um formato. Tem PDF, HTML, então vou colocar PDF. E vou colocar um nome aqui, relatório de despesas, maio de 2017. E vou salvar, ok? E aí depois dou o encaminhamento que eu precisar. Ou eu posso gerar num Excel. Cliquei no Excel, ele abriu aqui, eu confirmo. E ele vai gerar o relatório aqui, tá? Ok? Tá aqui, gerou e aí você pode trabalhar o relatório no Excel da forma, né, que você quiser, né, montar visualizações, consultas no Excel, ok? Bom, legal. Então nós vimos aqui, então os relatórios é interessante que vocês explorem os relatórios no sistema, né? Que sejam curiosos, que façam testes, que vejam, anotem, né? Como que você chegou naquele relatório, qual o relatório que melhor atende a sua necessidade no dia a dia, né? Então é importante que vocês pratiquem e busquem essa informação, tá? Ok? Bom, das minhas despesas, depois que eu lanço, eu tenho que fazer a baixa das despesas. Baixa de despesa, você tem duas formas de fazer. Você tem uma forma que é a baixa múltipla e você tem a baixa individual. Então, vamos começar com a baixa individual. Então você vai entrar em despesa, vai procurar a grade de pesquisa, né?
tá? Cada coluna é um campo de pesquisa, ok? Então eu clico 2 vezes e vou localizar o documento. Pode ser o número do documento, o nome do fornecedor, data de vencimento ou valor, ok? Além das colunas de pesquisa, né, vocês podem utilizar a pesquisa seletiva. Por exemplo, eu quero localizar no número do documento, ok? Tudo que tem 1, 2, 3, 4, por exemplo. Tá? E o sistema localiza para você. O que está em vermelho, o sistema já está indicando que ela está em atraso, ok? Então, localizei, você tem uma setinha preta aqui do lado, clicou no botão sair, tá? Ok? Ela veio para a tela, eu vou alterar e vou pagar. E aqui eu vou dizer se tem alguns juros, se tem alguma taxa financeira, se tem algum desconto, né? Vou confirmar a conta corrente. E vou confirmar o pagamento. Se é total, né? Ok. Fiz o pagamento, o sistema botou o valor pago e uma data de pagamento. Fiz a baixa, ok? A outra forma de fazer a baixa é movimentação, despesas, baixa múltipla. Eu vou escolher a empresa, a conta corrente e o período de vencimento. Aqui eu vou escolher um período maior, né? Como a gente está fazendo aqui um teste, uma apresentação, né? Então, eu vou colocar um período maior aqui, né? Para que a gente tenha dados aqui, informações, né? Então, olha só, apareceram várias despesas aqui. Eu tenho 2 opções. Posso marcar e colocar na lista, ok? Ou eu posso adicionar todos. Reiniciar, eu zero aquela minha seleção. Clico em visualizar, né? Aqui ele trouxe todas as despesas, né? Então eu vou adicionar essa. Então eu estou escolhendo, no meu caso aqui não botei o período, né? Então estou escolhendo qualquer uma aqui. Vou para o próximo. Se tem alguma inconsistência, é uma tela de log, né? O sistema não encontrou valor, não encontrou fornecedor. Qualquer coisa que impossibilite de fazer a baixa, o sistema vai apresentar para você nessa tela. Tá tudo certo, eu vou para o próximo. Se eu precisar mudar algum valor, né? Houve algum desconto, teve alguma modificação, eu posso vir aqui, escolher e alterar, tá certo? Mudar a conta corrente, vou para o próximo, tá tudo certo? Eu clico em pagar e o sistema faz a baixa dos pagamentos, ok? Então, nesse momento eu já baixei todas aquelas despesas, tá? Ah, teve uma despesa que eu baixei errado, não era para ter feito daquela forma, né? Então eu preciso refazer o procedimento. Então, vamos lá, vamos entender como é que a gente faz isso. Eu vou em despesa. Bom, primeira dica é, só aparece para vocês aqui as despesas em aberto. O que já foi pago, o sistema não está trazendo para essa tela. É necessário que você venha aqui na grade, né? Clique 2 vezes em alguma coluna e faça a localização da despesa. Ó, localizei aqui, né? E vou clicar em sair. Então, a despesa aqui está paga, né? Uma outra forma que você pode fazer isso, né? Se você não quiser utilizar a grade aqui, então, nessa mesma tela aqui, você pode vir aqui em pesquisa,
F3, né? Você pode colocar o sequencial da receita, que é esse númerozinho em amarelo, que é o número do sistema, ou você pode vir aqui em despesa, né? E colocar o número dela, ok? O número do documento, o sistema localizou e já trouxe aqui na tela. Então, localizei a despesa, eu venho aqui em cancelar e o sistema desfaz o procedimento de baixo. Ou seja, ele vai lá e volta o saldo para minha conta e deixa essa despesa em aberto novamente. Ok? Bom, de despesa, além disso, tem, né, nós vimos os relatórios, vimos como lançar um recibo, e tem também um outro relatório aqui que é uma ficha de conferência. Tá? Então você pode utilizar esse recurso de selecionar despesas, né? Você vai, você clica com o botão direito em cima da receita, pode localizar ela, né? Ok? E mandar imprimir, tá? E aí o sistema gera um relatório assim para você, né? Tá? Então isso aqui pode acompanhar, né, os seus, as suas despesas, né, os comprovantes, e aí para alguém autorizar, para alguém dar um visto, né, daquelas despesas, ok? Então existe esse recurso aqui também, tá certo? Então ele fica aqui, né, setinha azul, relatórios. Você pode ir para relatório de despesa, a ficha de conferência que eu mostrei agora, ou pode gerar um recibo para alguém assinar e ser utilizado como pagamento. Bom, então aqui a gente viu como cadastrar uma despesa. E se eu tenho uma despesa que eu vou pagar com o meu caixinha, né? Aquela despesa que eu pago, chegou alguém aqui na empresa, fez algum trabalho para mim, ou eu dei ali pro office boy ali fazer alguma compra com o dinheiro do meu caixa. Como que eu lanço isso? Eu venho aqui em despesa, faço uma inclusão, vou colocar todas as informações e aqui eu vou dizer da onde está saindo o dinheiro, que é do meu caixinha. E aí o sistema vai atualizar a minha, o meu saldo bancário do caixa, né? Ok? Ou se eu já tenho a despesa lançada, né? Eu vou localizar aqui a minha despesa, localizei ela, vou alterar e vou pagar, vou fazer um pagamento. Só que na hora de pagar, eu mudo a minha conta corrente, da onde vai sair o dinheiro. Então eu mudei para o caixa e vou fazer o pagamento. Ok? Tá pronto. Bom, fizemos aqui despesas, né? Agora vamos falar de receitas. Receitas, tá? Eu posso fazer uma inclusão, né? Individual. Então, a tela de receita é exatamente igual à tela de despesa. O que vai mudar aqui é que a gente passa a trabalhar com o cliente e não mais com o fornecedor. Tá? Então, você pode fazer uma inclusão manual de uma receita, ok? Ou você pode, que é o mais usual, né? A partir de um lançamento de uma nota fiscal, né? De uma venda ou de uma fatura de locação, eu vou fazer a inclusão da minha receita, né? Da minha fatura, da minha nota fiscal de venda, e o sistema gera uma receita automática no meu módulo financeiro. Ok? Tá? E uma terceira forma é fazer uma inclusão múltipla. Tá? Eu posso vir aqui e fazer uma inclusão múltipla de receitas no sistema e também eu posso dizer que essa inclusão múltipla ela pode ser uma projeção.
ou seja, ela pode ou não acontecer, né? Então, estou gerando aqui uma inclusão múltipla, tá? De uma receita e vou dizer que ela é uma projeção, ou seja, ela pode ou não acontecer, né? Então, aqui eu posso fazer o cadastramento, dizer de qual é o cliente, forma de pagamento boleto, aqui a transação financeira, aonde o dinheiro vai entrar. Então, eu vou dizer que é um movimento de cobrança, tipo de cobrança não me interessa, histórico, receita, contrato. E vou lançar ela como projeção e vou salvar. Ok, o sistema já fez isso, né? Está lançando as minhas receitas, ok? Então, em receita, elas aparecem aqui com status de projeção. Uma coisa importante é que tanto a receita quanto a despesa como projeção, elas não podem ser baixadas. Eu só posso baixar uma receita, uma despesa que não tem esse status de projeção. Bom, vamos dar uma olhada aqui em relatórios, receitas. Então, da mesma forma que eu tenho os meus relatórios de despesas, eu também tenho os meus relatórios de receitas. E a configuração é exatamente, né? Tudo aquilo que a gente conversou aqui sobre despesas, também a gente tem aqui em receitas. O que eu tenho para receber, se é projeção, vou colocar uma data de vencimento aqui. Vamos colocar um pouquinho para frente aqui, até julho. Posso organizar por data de vencimento e vou gerar as minhas receitas como projeção. Agora, se eu tirar de projeção, ele vai mudar. Aquelas receitas lá, os R$3.000, eles já não aparecem aqui para mim. Ok? Então eu mudei a forma. A receita tem algumas coisas um pouquinho diferente de despesa, alguns recursos a mais. Por exemplo, eu posso querer listar o CNPJ do meu cliente. Deixa eu mudar aqui, né? Deixa eu mudar, eu tenho que mudar a organização. Então, eu posso mostrar o CNPJ. Posso listar, né? Tá aqui, né? Ele está listando aqui o CNPJ para mim. Ok? Posso utilizar a data de vencimento original. Ok? Né? Ou, se eu desmarcar, eu uso a data de vencimento em que está associada a receita nesse momento. Os relatórios de retenções, né? Certo? Então, esse aqui ele vai trazer o CNPJ. Ok? Então, geralmente a contabilidade, né? Se a empresa do lucro real, presumido que faz retenção, pede esse tipo de relatório, então o sistema mostra aqui para vocês, né? Ok? Tá. Bom, algumas coisas importantes aqui no cadastro de receita. Primeira coisa, como é que você faz para alterar um vencimento de uma receita? Primeiro você tem que ter um atributo de acesso, uma permissão de acesso específica para alteração de data de vencimento. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o seu administrador do sistema tem que fornecer para você essa permissão. Segundo, você não precisa alterar aqui. Basta você clicar aqui em alterar vencimento do título. Então você vem direto neste ícone, alterar vencimento do título, alterar vencimento da receita. E olha só, vamos prestar atenção nesse campo aqui, ó, valor taxa financeira, tá?
ele sai do vencimento do dia 10 e vai para o dia 30, ok? Rotina gerada com sucesso. Antes, o valor aqui de taxa financeira estava zerado. O que o sistema fez? Ele aplicou a multa de 2%, ok? E mais os juros mora diário e colocou como taxa financeira. Se você gerar um novo boleto, né? Eu não vou ensinar vocês a fazer um boleto, eu só vou mostrar, né, exemplificar aqui, né? Eu vou pegar aqui essa receita, a 166 ou título 341, vou vir em cobrança eletrônica, ok? Posso ordenar ele aqui, vou adicionar e vou imprimir o boleto. O sistema incorporou, né, no boleto o valor de R$ 13,60, né? Então, somando 410 com 13,60, fechou em 423, que é o novo valor que o cliente vai pagar no dia 30 de 5. Ok? Então, muito cuidado quando vocês fizerem, tá? Esse tipo de alteração de vencimento. Bom, mas eu não quero cobrar multa e juros do cliente. Então, necessariamente você vai precisar fazer isso aqui. Alterar e zerar esse valor, tá? Porque isso é uma decisão da empresa, né? O sistema entende que se você tem juros e multa, você vai cobrar. Então, ele já calcula para você, tá? Ok? Bom, de onde vem o cálculo de juros e multa? Da onde que o sistema busca essa informação para calcular? Então, quando a gente configura o sistema, entrega o sistema numa revenda, nós temos aqui na primeira tela uma tela de configuração e temos configurações do financeiro. Então, nesta primeira tela, tem um cadastro por empresa, onde eu vou determinar qual é o meu juros mensal, depois o sistema vai dividir por 30 e vai calcular a mora diária, ok? E a multa. Lembrando que legalmente, né, por força de lei, o valor máximo de multa é 2%. Você não pode cobrar mais do que isso, ok? Então é daqui que o sistema busca essa informação, tá? E ela é por empresa, tá? Então aí o sistema faz esse cálculo aqui quando vencer, né? Ok? Bom, já vimos como lançar uma receita, uma despesa. Aqui você tem os recursos de relatórios, né? Então, que você tem que explorar, né? É importante que você explore esses relatórios, que você busque a melhor visualização para você, ok? Também é possível você gerar um recibo, tá? E aqui você pode gerar o recibo depois que você faz a baixa também, tá? Tá certo? Então, eu posso, na tela de baixa, gerar um recibo. Como que a gente faz, então, uma baixa de receita? A baixa de receita, ela é feita de duas formas. A primeira forma é uma baixa individual. Então, eu preciso localizar a minha despesa, indicando que o que está em vermelho, né, é aquilo que já está atrasado, que está pendente de pagamento. Então, eu faço a localização, né, da mesma forma como é feita na tela de despesa, né, através de pesquisa seletiva, clicando duas vezes na coluna, localizei a minha receita, tá? Eu vou clicar em alterar e receber. Para isso você tem que ter uma permissão de acesso. Quando eu apertar a tecla Enter, o sistema vai calcular multa e juros, ok? Ó, olha só.
Então ele já trouxe para cá multa e juros, que eu posso mudar esses valores, eu posso zerar, né? Por exemplo, o valor de juros eu negociei com o cliente é R$50. Ó, ele já mudou o valor recebido. Posso gerar um recibo nessa tela, ok? Aí o valor já não é mais aquele, né? Já é 305. Tá? Mudar a minha conta corrente, mudar a forma de pagamento. Posso fazer qualquer coisa aqui e clicar no botão receber. Então aqui eu estou fazendo uma baixa manual. A segunda forma de fazer a baixa das minhas receitas é: eu tenho o módulo de boleto bancário pelo Ilux, que permite que você gere boleto e também você receba o arquivo de retorno do banco. Tá? Então, para isso, você vai precisar entrar em movimentação, receitas, cobrança eletrônica. Escolher a carteira, né, o tipo de carteira cadastrado e clicar em retorno arquivo do banco. Aqui o sistema te dá uma mensagem, né, ou eventualmente alguma mensagem de erro, confirmação da carteira de cobrança que você está dando baixa, e aí você vai clicar em retorno arquivo do banco. Clica, o sistema abre uma tela para você localizar aonde está o arquivo. Então, uma parte importante aqui é, o sistema ele não tem como se comunicar com a sua conta no banco. Tá? Esse tipo de transação, onde um sistema acessa o banco, são transações, né, primeiro que são caras, né, para as empresas fazerem esse tipo de coisa, né, e você tem que ter um acordo, né, com o banco, tem que ter uma configuração lá, né, você tem que fazer um acordo com ele para poder acessar isso, né, porque envolve muita questão de segurança. Então, normalmente, este tipo de comunicação é feita com grandes empresas e para grandes transações bancárias, tá? Né? Tecnicamente isso é possível, né? Mas ele é bastante restritivo por conta do custo disso, né? Então você tem que ter um volume muito grande para que isso compense, e tem toda a questão de segurança envolvida. Então normalmente a revenda faz o quê? Ela entra no site do banco ou no aplicativo do banco, faz a baixa do arquivo de retorno, né? Salva ele numa pasta, localiza esse arquivo, tá? E faz a importação para dentro do sistema. E aí o Ilux vai fazer a baixa dos arquivos e vai colocar um log aqui para você, né? Dos títulos que foram baixados e os títulos que ele não localizou. Tá? E aí você pode fazer um relatório, né, de retorno daquilo que o sistema conseguiu baixar. Aí você pode colocar a data do processamento, né, e aí o sistema lista para você. Aqui eu não tenho, né? Como é uma base teste, eu não tenho receita que eu mando para o banco, também não tenho um arquivo de retorno. Tá? Mas aqui irá aparecer para você os títulos que foram baixados. Ok? Tá? Então, esta é a segunda forma de você fazer isso. Para acessar a cobrança eletrônica, você tem alguns caminhos. Você pode vir aqui, né? Movimentação, receitas, cobrança eletrônica. Ou você pode vir em receitas, na guia outras informações, você tem um botãozinho, cobrança eletrônica, que leva você até aquela tela para fazer o retorno. Ou você pode vir aqui, F4, mesma coisa, cobrança eletrônica. Então você tem, desculpa, aqui é o relatório, né? Não é o acesso, aqui é para você ver o relatório de retorno, tá certo? Então você tem dois locais para acessar a cobrança eletrônica, ok? Tá? Bom, nós falamos aqui sobre despesas, inclusão, baixa, receita, inclusão, baixa, mas vocês têm as movimentações, né, que são
as transferências, pagamentos de tarifas bancárias, juros, né? Coisas que vêm no extrato. Então, para vocês fecharem essa conta, né? Bom, além das despesas normais, vocês têm que lançar as despesas de tarifas de banco. A minha sugestão é que você lance como uma despesa, ok? Então, toda aquela despesa que tem lá no extrato bancário, IOF, tarifa de conta corrente, juros, despesa com cartão, você faça o lançamento. A despesa da cobrança, que é cobrada dos boletos, então você vai fazer esse lançamento. De que forma? Você vai incluir, né? Vai escolher o fornecedor aqui, vai ser o banco, a empresa, né? Moeda, aqui vai ser um débito na conta, né? Aqui que poderia ter débito automático, e aqui você vai escolher, por exemplo, tarifa bancária. Você tem duas opções aqui, né? Aí depende de como a empresa vai trabalhar. Tá? Você pode juntar isso numa semana e cadastrar a tarifa bancária uma vez por semana. Ou lançar diariamente as tarifas bancárias. Você pode ter uma transação financeira que englobe tarifa de banco, tarifa de cartão, IOF e tarifa de despesas de boletos, tarifas de cobrança, ok? Você pode juntar tudo numa coisa só. Ou você pode fazer o lançamento separado. Eu, particularmente, prefiro que o lançamento seja todo dia e seja individual para você identificar exatamente aquilo que você paga com tarifa bancária, aquilo que você paga de OF e tarifa de cobrança, ok? Tá? Mas fica a critério de cada empresa de como você quer acompanhar isso diariamente. Tá? Bom, receita, despesa, falamos das despesas do banco, e aí falta as movimentações entre contas correntes, né? É você transferir dinheiro de um lugar para outro. E aí você vai fazer, por exemplo, por aqui, ó, movimentação, lançamento de conta corrente. Aqui você vai fazer a inclusão, né, de um lançamento numa conta. Então, por exemplo, eu vou escolher essa conta corrente, a data do movimento. Aqui eu vou, no número, eu sou obrigado a colocar alguma informação, o sistema vai me exigir, então eu vou colocar transferência. Forma de pagamento, pode ser dinheiro ou depósito em conta, né? Tá? Eu vou colocar dinheiro aqui. Moeda. Transação financeira, eu vou escolher de transferência, para indicar que é uma transferência bancária. O valor, R$ 255. Histórico. Aqui é muito importante você prestar atenção, porque a partir do histórico que você escolher aqui é o que o sistema vai executar. Então eu vou escolher aqui transferência, conta corrente débito. Então tem um Dzinho aqui indicando que é um débito. Isto significa que eu vou gerar um débito nesta conta corrente e um crédito numa outra conta corrente que eu chamo de contrapartida, que eu vou escolher, que vai ser o meu caixa. Então, eu estou debitando nessa conta e creditando nesta outra conta aqui. E aqui eu posso colocar uma observação, né? Saque para conta caixa. E vou salvar. Então o sistema gerou um lançamento na conta caixa de R$ 255, aqui está positivo, e um valor negativo na conta conta Softlux de R$ 255. Ou seja, num único lançamento eu fiz duas movimentações, uma para mais e uma para menos, em contas diferentes. Ok? Então, com isso, nós fechamos, né,
o ciclo de movimentações, né? Fizemos as baixas de despesas, as baixas de receitas, as transferências e os lançamentos bancários. Com isso, eu vou fechar o meu extrato do sistema com o extrato do banco. E aqui você pode vir aqui, ó, relatórios, lançamentos de conta corrente. Esse relatório, ele vai ajudar você diariamente a saber o que acontece com a sua conta. Então, eu posso escolher uma conta, vou começar com a minha conta caixa, né? Data do movimento, dia 8, e eu quero imprimir os lançamentos desde o dia 1º, ok? Então, vamos lá. O sistema partiu que eu tinha um saldo zero, que eu paguei uma conta de jardim, veio alguém aqui e fez um trabalho de jardim, paguei R$100, recebi um crédito de R$250, paguei mais R$80, recebi um novo crédito de 255 e aí eu tenho um saldo atualizado de R$325. Então esse seria o montante que eu deveria ter dentro da minha gaveta, ok? Para essa conta. Agora eu vou pegar para a minha conta bancária Softlux. Vou fazer a mesma configuração, data do movimento, dia 8, quero imprimir lançamentos a partir do dia 1, né? E me calcule a compensação de documentos, ok? Eu vou imprimir. Meu saldo inicial era zero, porque eu não botei o saldo lá na minha conta corrente, eu não atualizei ele, né? Tá? Fiz esses pagamentos, né? Tive uma receita e o meu saldo atualizado é esse aqui. Sendo que eu tenho R$305 que ainda vai compensar na minha conta e é um crédito. Então, amanhã, né, se eu entrar nesse relatório aqui com data do dia 9, aqueles R$305, né, na verdade não é dia 9 porque na minha cobrança está 48 horas, tá? Tá 2 dias. Então, vou botar o dia 10 aqui. Olha só, já compensou os 305 e diminuiu o meu saldo negativo. Ok? Uma outra opção que você pode fazer é não calcular os dias de compensação bancária. Então, vou colocar o dia 8 aqui e vou imprimir. Olha só, o sistema já assumiu que aquele valor de R$305 já compensou, ele já entrou na minha conta. Se eu uso a compensação, é como que aparece lá no meu extrato bancário, né? O que falta a compensar, né? Ok? Tá? Então, esse é um relatório que você vai usar ele diariamente para acompanhar os seus lançamentos em conta corrente. O que entrou através de receita, o que você deu baixa nas despesas, sejam as contas do dia, mais as despesas bancárias, e também vai considerar as suas transferências, tá? Esse é um relatório que ele é mensal, ou seja, esse período aqui, ele nunca será maior do que 30 dias, né? Então, o máximo que eu consigo é gerar lançamentos a partir do dia 1º até o último dia do mês. Eu não consigo fazer ele maior do que esse período, ok? Justamente porque ele é um relatório para você fazer um fechamento, ok? Outra dica importante, por exemplo, eu estou no dia 31 de maio, preciso imprimir os lançamentos a partir do dia 1. Olha, se você vem fazendo um acompanhamento diário, você não precisa fazer desde o dia 1º, senão você vai estar repetindo tudo aquilo que você já fez, certo? Então a minha dica é pegar sempre o dia anterior, né? Por quê? Quando o cliente paga para você, né, o que você deu baixa pelo arquivo de retorno do banco hoje, na verdade é o que o cliente te pagou ontem, né?
né? O cliente pagou ontem um boleto, mas no arquivo de retorno ou no relatório de francesinha do banco, só vai aparecer para você hoje, né? Então sempre você vai trabalhar ou com o dia anterior, né? Ou, por exemplo, na sexta-feira, que foi o dia 5, né? Ok? Então você vai trabalhar sempre com um período, com o dia anterior, se você vem fazendo as baixas diárias, que você venha fazendo acompanhamento, ok? Tá? Uma dica importante aqui: procurem estabelecer uma rotina de trabalho, né? Coloquem, né? Se organizem na primeira hora da manhã para pegar o arquivo de retorno do banco, né? Fazer as baixas de receita, né? Fazerem as baixas de despesas que foram quitadas, gerar o relatório do que você tem para pagar no dia, tá? Baixar as tarifas do banco, façam isso, né? Enviar o arquivo de remessa do dia anterior, né? Então, você emitiu o boleto ontem, né? Estabeleça na sua rotina para mandar os arquivos de remessa para o banco, porque é obrigatório fazer o registro das suas receitas, dos boletos que foram emitidos um dia antes, né? Ok? Então, criem uma rotina de trabalho para vocês estabelecerem um horário. Olha, cheguei na empresa, vou entrar no banco, vou enviar o arquivo de remessa, vou pegar o arquivo de retorno, vou baixar as minhas receitas, vou baixar as minhas despesas, vou tirar o extrato do banco, baixar aquilo que manualmente aquilo que foi pago via depósito, por exemplo, né, que o cliente depositou para você, identificar o depósito, fazer as baixas, lançar tarifas do banco. Façam isso de uma maneira organizada e como uma rotina sistematizada no dia a dia de vocês. Desta forma, vocês vão manter o seu financeiro atualizado. Porque se você vai deixando acumular, né, o trabalho de um dia para o outro, né? Hoje eu não consegui fazer, vai ficar para amanhã, amanhã fica para depois de amanhã e assim por diante. Quando você vê, o seu financeiro está desorganizado, a ponto de que você não vai conseguir tirar um relatório com uma informação precisa, né? Então, o diretor da sua empresa, eu quero saber quanto que eu recebi no mês de maio, né? No mês de abril. Então, eu chego no mês de abril, vou tirar um relatório aqui de recebimentos e eu não tenho as minhas receitas baixadas. Então, ou seja, você vai dar uma informação que não é precisa, né? Que não vai adiantar nada porque você não vai conseguir utilizar. O que vai acabar acontecendo? Você vai acabar indo para um Excel da vida e vai gerar um retrabalho para você, vai gerar mais trabalhos, né? Mais esforço e você vai acabar tendo o seu tempo gasto com tarefas que vão acabar sendo duplicadas em que o sistema pode dar essa informação para você. Ok? Então, procure fazer isso, né? Organizar uma rotina de trabalho, tá certo? Bom, feito isso, né? Com tudo isso que você tem, aqui tem mais algumas informações, né? Por exemplo, cheque pré-datado, ele serve para você cadastrar cheques que você recebe e depois tirar relatórios de acompanhamento. É o fluxo de caixa. Então, se você tem permissão de acesso, o sistema fornece para você um relatório onde ele vai listar tudo que você tem para receber e a pagar em até 5 anos. O importante é o conceito do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, ele parte da data em que você está para frente. Ele sempre vai olhar o dia atual e o futuro. E vai indicar o que você tem para receber e o que você tem para pagar. Então, o objetivo aqui não é você ver, né, qual é o fornecedor, qual é a conta. Não. É o sistema te dar a informação do que você tem
no futuro, né? Como é que vai estar a sua conta no futuro? Para você planejar uma compra, você planejar algum investimento, né? Conforme o seu fluxo financeiro. Então aqui o sistema partiu de um saldo hoje e veio trazendo dia a dia aqui quanto que você tem de previsão para receber e para pagar e o saldo naquela data, ok? Tá? Então, se você levar as suas contas de receita e despesa ali organizado, você vai ter essa informação aqui com maior precisão. Tá? Lembrando que você pode ter essas configurações aqui de seleção conforme o que você quer, né? Por exemplo, considerar somente dias úteis, né? Tá? Posso visualizar o meu saldo. Então, depois que eu lancei todas as minhas despesas e receitas, né, já fiz as minhas baixas, eu consigo saber o meu saldo bancário, que vai bater com o saldo banco. Tá? Bom, algumas coisas a mais que vocês podem ter no sistema, que isso a gente vai trabalhar no que a gente chama de treinamento avançado do módulo financeiro. Que aí você tem recursos para trabalhar com orçamento, rateio de despesa, despesas de viagem, tá? E também a DRE. Tá? Esse é um relatório novo, foi lançado no início do ano, que o objetivo dele é trazer informações para a empresa, né, de uma análise horizontal e uma análise vertical. Na análise horizontal, você vai ter mês a mês o que acontece com a empresa. E na análise vertical, indicando do que se trata aquela despesa ou aquela receita, né? E esse relatório ele vai estar organizado para que você saiba quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, o que é uma despesa fixa, o que é uma despesa variável, né? E no final, o sistema vai te dizer se você tem um lucro ou prejuízo. Então esse é um relatório que vai ser bastante importante, né? Então, por isso que toda essa parte que nós vimos hoje, ela precisa estar bem entendida para que o sistema, no futuro, dê essas informações para vocês. Tá certo? Bom, aqui a gente tem um outro módulo que é o follow-up de cobrança, né? É um módulo que nem todas as empresas têm, né? Mas o objetivo dele é que você acompanhe a sua inadimplência e crie uma rotina de trabalho para fazer acompanhamento e registro de uma área de cobrança, né? Quando você manda um e-mail para o cliente, quando você faz um contato por telefone, que você vai registrando e vai tendo etapas, né? Também tem um treinamento específico para isso, e caso sua empresa precise desse módulo, né, e você ainda não tem, pode conversar com a nossa área de suporte que a gente passa as informações. O treinamento do financeiro padrão, ele encerra por aqui hoje, né? Então, encerramos a transmissão por aqui. Tenham todos um bom dia.